Diretoria suspende negociação, Flamengo tem um trunfo e clubes se unem para apoiar o fair play financeiro. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 150 likes, então curte, compartilhe e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo continua a sua preparação para enfrentar o Chelsea pelo Super Mundial de Clubes, jogo que acontece na próxima sexta-feira, às 15 horas no horário de Brasília. O Flamengo que ontem teve atividade na parte da tarde, aqueles jogadores que foram titulares na partida contra o Esperance fizeram um regenerativo e os demais atletas fizeram trabalho no campo. Hoje o treino também acontece à tarde, às 17 horas no horário de Brasília. Todos os jogadores agora juntos vão a campo para continuar essa preparação, tanto os que foram titulares como aqueles que não entraram em campo ou que ficaram alguns minutos em campo na partida de estreia do Super Mundial. Uma informação que saiu ontem no Globo a respeito do De La Cruz e do Alexandro, porque os dois jogadores ficaram de fora contra o Esperance e a informação que saiu é que, para evitar uma nova lesão, o Flamengo avalia tirar o De La Cruz do jogo contra o Chelsea na próxima sexta. Há uma expectativa para que ele volte a ficar como opção, mas a informação que sai é que pode ser que ele não seja relacionado ainda assim para o jogo contra o Chelsea. O meio uruguaio ainda está em transição e terá pouco tempo para treinar com o elenco. O Flamengo planeja ter o jogador 2 dias antes da partida participando integralmente dos treinos. Por isso, segue a cautela na avaliação da comissão técnica e a ideia é evitar uma nova lesão. Por outro lado, o lateral esquerdo Alexandro deve retornar ao time. Ontem, mais uma vez, o Alexandro fez um trabalho de controle de carga, não foi a campo e a expectativa é que ele fique à disposição para o próximo jogo, mas o De La Cruz ainda é uma incógnita. Ele que ainda não treina com o grupo, a tendência é que volte a treinar 2 dias antes da partida, ou seja, no treino de hoje. Treino de quarta e quinta, essa é a expectativa, porque sexta é o jogo. Vamos ver se hoje ele fará parte das atividades, mas há agora uma possibilidade dele sequer ser relacionado. Flamengo que começou jogando a primeira partida com o Jorginho, novo reforço do Mengão, chegou, deu conta do recado, fez um grande jogo, substituindo então o De La Cruz e pode ser que tenha que continuar sendo titular, porque o Flamengo pode deixar o De La Cruz novamente fora dos relacionados. Hoje, falando em Jorginho, ele vai conceder uma entrevista à imprensa. O Flamengo que tem colocado os jogadores para falar aqui no Super Mundial de Clubes, normalmente tem o treino e uma entrevista todos os dias, à exceção de ontem, que ninguém falou, teve só o treino, mas hoje será o Jorginho, às 13 horas aqui no horário local, 14 horas no horário de Brasília, ele fará uma entrevista e você acompanha tudo no BTB Esportes, nas redes sociais do BTB Esportes, por isso é importante também você olhar. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você já foi inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo aqui no Super Mundial de Clubes e ficar por dentro dessa entrevista coletiva com o Jorginho. Ele vai falar, né, sobre essa estreia, primeira oportunidade usando o manto sagrado, já muito elogiado pela torcida, enfim, muita coisa para perguntar para o Jorginho e ele vai falar com a imprensa. Falando sobre a partida contra o Chelsea, a FIFA espera um público de mais de 50 mil pessoas para esse jogo. A partida contra o Esperance, que teve um pouco mais de 25 mil pessoas no estádio, agora a FIFA espera mais de 50 mil pessoas. Inclusive, a Fla Miami, que é uma das torcidas aqui organizadas dos Estados Unidos, fez um comunicado pedindo para quem for para o estádio levar balão vermelho e preto, preparando então uma mega festa para esse jogo que vai ter muita gente. A expectativa é que esteja lotado o estádio para apoiar
o Mengão nesta segunda rodada. Os times brasileiros que têm ido bem no Super Mundial de Clubes. Ontem o Fluminense jogou contra o Borussia, terminou empatado em 0-0, mas também fez uma boa partida. O Botafogo entrou em campo, também fez uma boa partida. Palmeiras e o Flamengo, os brasileiros dando conta do recado, inclusive sendo elogiado pelos treinadores dos outros clubes. O treinador, inclusive, do Real Madrid elogiou muito a atuação dos brasileiros nesse Super Mundial. Muita gente falando sobre isso, os jornais internacionais falando sobre as equipes brasileiras no Super Mundial, que tem feito um bom trabalho até aqui, que o Flamengo siga fazendo um bom trabalho. É o primeiro colocado do grupo e, se vencer o Chelsea, encaminha e muito a classificação para a próxima fase, ainda no primeiro lugar do grupo, né? Então é um jogo muito importante. Mudando de assunto, agora eu vou falar sobre Rodrigo Garro, um trunfo que o Flamengo tem. Porque o Rodrigo Garro, do Corinthians, ele foi oferecido, segundo informações, ele foi oferecido ao Flamengo e o Boto tem interesse na contratação do meia. O jogador também se interessa em trocar de clube no Brasil. O diretor do Flamengo pode se reunir com empresários do jogador nos próximos dias para começar uma negociação com o Garro. O Flamengo que tem um trunfo para contratar o jogador, que é o interesse do atleta em defender o manto sagrado. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que para o Flamengo é uma boa contratação o Rodrigo Garro. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando, a sua opinião ela é muito importante para todos nós, então diz aí, é um bom negócio o Rodrigo Garro no Flamengo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O Flamengo que tem aí um trunfo, uma carta na manga, que é o interesse do jogador. Ainda no mercado da bola, o Flamengo suspendeu uma das suas negociações. Por quê? O dirigente do Dinamo de Moscou falou sobre o interesse do Flamengo no Jorge Carrascal. Ele disse o seguinte: o presidente do Conselho de Administração do Dinamo comentou sobre o interesse e falou assim: houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal. As negociações estão atualmente suspensas por conta do Mundial de Clubes. Carrascal é jogador do Dinamo de Moscou. Seria antiético comentar os detalhes das negociações com o Flamengo. Então, dizendo que sim, houve o interesse do Flamengo, sim, o Flamengo foi atrás, o Flamengo está interessado, o Flamengo começou as negociações, mas neste momento as negociações elas foram suspensas e o jogador não está em contato com o Flamengo, pelo menos não agora, nesse momento do Super Mundial de Clubes. Quem sabe quando acabar o Super Mundial, voltam as negociações, o Flamengo volta a negociar com o Jorge Carrascal. A ideia do Flamengo era ter o jogador ainda no Super Mundial. Acabou não acontecendo, não teve tempo hábil para conseguir acertar os detalhes e contratar o jogador. Com isso, suspendeu essa negociação e agora é aguardar para ver se depois do Super Mundial o Flamengo vai retomar as conversas, vai retomar as negociações para contratar o jogador. E eu quero saber também de você se você acha que é uma boa contratação para o Flamengo o Jorge Carrascal. Vocês gostam da ideia do Flamengo de contratar o Jorge Carrascal? O Flamengo deve voltar às negociações quando acabar o Super Mundial? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas nesse momento, negociação suspensa. Não se fala mais nisso até acabar o Super Mundial de Clubes. Agora eu vou falar sobre um tema que é até um pouco sensível, que divide opiniões, mas a CBF recebeu apoio dos clubes e das federações para implementar o fair play financeiro. A informação é que a CBF já anunciou há alguns dias que vai iniciar a construção coletiva do primeiro modelo nacional de fair play financeiro no futebol brasileiro. 28 clubes e 7 federações aceitaram participar da elaboração do plano. A primeira reunião ocorrerá após o Super Mundial de Clubes e a proposta final será entregue 90 dias depois. Vou contar para vocês quais foram os clubes que se uniram nesse apoio para iniciar esse projeto. Além do Flamengo, que é muito interessado nesse tema, sempre defende muito esse tema, tiveram outros clubes que apoiaram: Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense e Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco, América Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, Botafogo de São Paulo,
Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Novo Horizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda. As federações que apoiaram: Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe. Então, esses foram os apoios que a CBF recebeu para a implementação do fair play financeiro, para poder começar as discussões. Então, Vasco, Botafogo, Fluminense, Palmeiras, todas essas equipes, todos esses clubes se juntaram ao Flamengo nesse apoio deste plano, né, de implementação que vai ocorrer depois do Super Mundial. A CBF vai dar em 90 dias a mostrar, né, o plano, a proposta para essa implementação. Para o Flamengo é um cenário ótimo, porque o Flamengo sempre defendeu essa causa. E claro, os clubes querem participar da construção do plano, até para ficar a par de tudo que será feito, de todas as discussões. Vamos ver o que vai ser depois, né, daqui para frente, a respeito deste tema. Para o Flamengo, muito bom. E agora todos esses clubes se uniram, se aliaram também a essa ideia do Flamengo, da CBF, para apoiar e fazer esse plano do fair play financeiro. Galera, eu vou ficando por aqui. Quero te pedir, se você não curtiu esse vídeo, deixa o seu like, nos ajude a bater a meta. Compartilha com seus amigos para deixar todo mundo bem informado de tudo que está acontecendo aqui no Super Mundial de Clubes. E também, se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!